paz do Senhor, irmãos. Amém. Grato a Deus por mais uma noite. Que o Espírito Santo possa se derramar e manifestar na vida de cada um nesta noite. Amém. Mais uma vez agradecer a pastora Magda, a pastor Alexandre, pela oportunidade que eles me concedem para poder estar transmitindo a palavra de Deus nesta noite. Eu até falei para ela, hoje é um feijão com arroz. Mas eu aprendi uma coisa: a gente não come lasanha todo dia. Se comermos lasanha todo dia, nós enjoamos. Se comermos feijoada todo dia, a gente fica panzinado. Mas o feijão com arroz é o que nos sustenta. Então precisamos comer todos os dias para ser sustentados. Da mesma forma, a palavra de Deus, se todos os dias nos alimentarmos da palavra de Deus, seremos sustentados pela graça, pelo poder e a misericórdia de Deus. Amém? Eu quero ler em João 15. Eu vou ler do verso 1 ao 5. Eu sou a videira e meu pai o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Senhor Deus, essa é a tua palavra que o Senhor colocou em meu coração para transmitir nesta noite, Deus. Que ela possa primeiramente penetrar na minha vida e que possa ser de edificação para a vida da tua igreja, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor me concede nesta noite. Amém. Neste capítulo do Evangelho de João, Jesus se identifica com a videira. Mas por que ele se identifica com a videira? Porque a videira era uma planta muito comum em Israel naquela época. E todos conheciam suas características e os benefícios que a videira proporcionava. Há várias citações na Bíblia que menciona em Israel o cultivo de vinhas e produção de vinho. A citação mais antiga talvez seja a de Noé após o dilúvio, citado em Gênesis 9, no capítulo 9, no verso 20, também vou ler o 21. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Então, descreve-se que Noé foi o primeiro agricultor, o primeiro viticultor, nome dado àquele que cultiva a vinha. E em Israel, nos dias de hoje, existem vários famosos vinhedos e uma excelente produção de vinho. Eu achava que era só no Chile,
Uruguai, Brasil, mas Israel também produz um bom vinho. E as mais famosas vinícolas de altíssimo nível estão na região das colinas da Judéia, perto de Jerusalém. Mas isso são só curiosidades para que todos entendam, para que entendamos que as vinhas até hoje são cultivadas na região de Israel. Amém? Eu lembro que o Xandão trouxe uns copos, uma ministração que ele trouxe aqui para nossas vidas. Eu ia trazer várias taças de vinho, mas aí eu falei, não é muita taça, vai ser muito vinho. Eu falei, não, deixa, vai ficar muito caro. Pois bem, nesta ilustração do Evangelho de João, a videira também se identifica com a igreja, com o corpo de Cristo. Seu fruto surge em forma de cachos, todos conhecem, o cacho de uva, que fala da união do corpo. As uvas produzem o vinho, que representa o sangue de Jesus Cristo, e o Espírito Santo, a vida eterna. Vejamos verso por verso. Verso 1: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai o agricultor. Jesus, nesse versículo, se revela como a videira verdadeira. Ele se refere à sua obra como sendo a verdade. Isso significa que não é a religião que é a verdade, mas sim, Ele é a verdade. O Pai, que é Deus, é o dono da videira. E eu vou tratá-lo aqui como o viticultor, não como o agricultor. E Ele é quem cuida dela e faz crescer. Ele é quem realiza todo o trabalho do viticultor, plantando, enxertando, adubando, podando, colhendo os frutos e limpando para que dê mais frutos. Quando eu comecei a ler, eu já sabia que era sobre a videira, né? E eu sempre brinco com meu pai, né amor? Que perto da casa dele tem um condomínio de prédios. E num dos condomínios, um morador, eu não sei quem foi lá, com certeza não é todo condomínio, plantou uma vinha. E a coisa mais linda quando começa a dar os cachos de uva. É a coisa mais linda. Eu nunca tinha tive a oportunidade de ver uma vinha de perto. E a gente sempre passa lá e sempre mostra para as crianças: olha lá as uvas, olha como estão lindas, estão crescendo, olha o tamanho daqueles cachos. E um dia eu comentei com meu pai, ele tem uma área lá, que eu falo assim: pai, eu acho que aqui eu tenho que fazer igual o rapaz lá fez, plantar uvas, né, uma vinheira aqui, né, para ver como é que fica. Eu acho que vai ficar legal, vai vingar. E ele abraçou a ideia, né? Ele falou: você me ajuda? Eu falei: não, pode deixar que eu vou começar a me aprofundar como que é o plantio, como que é o processo, como que cuida, porque não é só chegar, plantar e regar. Não é só dessa forma. Aqui vemos, né, que o Pai, que é Deus, que é o viticultor, Ele é quem cuida, Ele que planta, enxerta, aduba, poda, e Ele que colhe os frutos. Amém? Então, caiu assim como uma luva, porque eu comecei a pesquisar comecei a assistir vídeos sobre, né, o plantio da uva. Então vamos seguir por verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Em outras traduções diz toda a vara. As varas são os ramos que o viticultor enxerta na videira, seccionando, cortando o seu caule e introduzindo ao tronco. O viticultor usa hormônio para fazer com que o ramo germine no caule da videira, recebendo a seiva
que vai lhe transmitir a vida. A vara ou ramo não tem vida própria, mas ao ser enxertado pelo viticultor, recebe vida da videira. A partir daí ela passa por um processo de absorver os sais minerais necessários à sua vida, os quais são absorvidos das profundezas do solo, através da raiz e do tronco principal. Quando o ramo não produz fruto, é sinal que ele está absorvendo ele não está absorvendo a seiva do tronco, onde foi enxertado. Isso geralmente acontece por algumas situações, doença, sequidão, e pelo fato do enxerto não ter vingado, não ter dado certo. Por causa disso, o ramo infrutífero tem que ser cortado fora para não trazer dificuldades para o restante da vida. Mas o ramo que está enxertado e está absorvendo a seiva procedente das raízes do tronco principal, este sim dá fruto. E os ramos produtores recebem todo o cuidado do viticultor para que produzam mais frutos. Ele os trata com zelo, limpando as folhas, removendo as doenças que surgem, pulverizando os fungos e insetos nocivos. Quando eu entrei nessa parte também, eu comecei a pesquisar sobre esses males que causam, que traz um mau cultivo para a vinha. E os cuidados que o viticultor deve ter, além dos pássaros, que sempre vão na vinha para comer os frutos, os morcegos, os insetos nocivos, há uma mariposa pequenina que põe seus ovos na parte inferior da folha da vinha durante a noite. Um inseto insignificante, mas que é uma praga para o cultivo da vinha. Mas o viticultor, que é experiente, tem todo o cuidado e os remove todas as manhãs. Você imagina? Toda manhã o viticultor experiente, ele se levanta, e o primeiro processo dele na vinha é limpar todos esses ovos, retirar todos esses ovos que essa pequenina mariposa põe nas folhas. Vocês vão prestando atenção no que eu estou explicando sobre o processo do plantio da vinha, que vocês vão entender onde eu quero chegar. Fazendo toda essa limpeza, as vinhas produzem frutos continuamente. Assim acontece conosco. Estamos infrutíferos e mortos no mundo, mas o Pai, que é o viticultor, nos enxertou em Jesus. Oh, glória a Deus. A videira verdadeira, o qual foi ferido para que isso fosse possível. Dessa forma, o Senhor, nosso Deus, espera que em Jesus nós produzamos frutos continuamente. Mais para frente em João 15:16 está escrito: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Quando alguém está enxertado em Jesus, passa a se alimentar daquilo que vem da profundidade, pela raiz, recebendo dele Jesus, que é o centro, que é a estrutura, o alicerce, recebendo tudo aquilo que faz parte da sua vida e da sua natureza, produzindo um fruto que tem as mesmas características existentes no Senhor Jesus. Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, versos 6 e 7, dizendo: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando
de gratidão. Essa palavra, enraizados e edificado nele, é uma palavra muito forte. Quando alguém que está enxertado no Senhor não produz fruto, ou produz fruto com características diferentes da videira, é porque não houve uma perfeita ligação com o tronco, e por isso precisamos ser tirados fora. Pois todo aquele que não produz o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, esse não tem comunhão com a videira, que é o Senhor Jesus. Não está absorvendo a sua palavra e não tem a vida do Senhor em si. Por isso, sua permanência junto à videira não tem sentido e precisa ser cortado e lançado fora. Aquele que, porém, que frutifica, porque está bem ligado ao Senhor e em comunhão com Ele, a este o Senhor abençoa, limpa e faz prosperar e crescer espiritualmente para que dê mais fruto. E este fruto é o fruto do Espírito. Aqueles que na obra começam a produzir frutos, passam a receber os cuidados do Senhor, assim como o viticultor cuida do ramo frutífero. Vocês estão entendendo? Esse cuidado se percebe no trabalho de poda, na remoção daquilo que é inútil, na remoção das folhas secas e envelhecidas, as coisas velhas do passado, e também das que apresentam anomalias. Quando isto é feito, o ramo é revigorado e passa a produzir frutos. Mesmo assim é o Senhor Jesus em nossas vidas. Ele nos trata, Ele nos poda, remove tudo aquilo que é inútil em nossas vidas. Ele tira as folhas secas e envelhecidas, que em nossas vidas são as coisas velhas do passado, o velho homem, e nos faz viver algo novo, enxertados na sua vida, que é Jesus Cristo. Amém? É assim que Deus trabalha na vida daqueles que estão unidos no Senhor, cuidando do seu aperfeiçoamento através da obra, da punição e santificação, removendo tudo aquilo que é prejudicial à frutificação. Através do Espírito Santo, o Senhor revela nossas fraquezas, impurezas e falhas, nos conduzindo a um aperfeiçoamento para uma vida sempre frutífera, firmada em Jesus. Amém? O verso 3: vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. O Senhor usa a sua palavra para nos purificar, e é através dela que somos liberados de tudo aquilo que é prejudicial à frutificação. A palavra é o recurso e a ferramenta usada pelo viticultor para cuidar dos ramos, pois a palavra é como espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Se alguém não ouve a palavra e não se deixa tratar por ela, nenhum recurso resta, tem que ser cortado e lançado fora. Essa é a penitência, esse é o tratamento. O verso 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O ramo sozinho, ele não é videira. O ramo sozinho, ele não é videira. Ele não tem meios para viver sozinho e fora do tronco principal, o qual tem a raiz que absorve os elementos necessários.
Nós também não podemos viver distantes do Senhor, precisamos estar firmes nele, vivendo no corpo, para podermos usufruir de tudo que ele ordena para o corpo, para a sua igreja. Ninguém consegue ter vida espiritual ou produzir os frutos do Espírito estando fora de Jesus ou desagregado do corpo. Aquele que se isola busca o seu próprio interesse e não o do Senhor. Por isso, a sua única perspectiva será tornar-se um ramo seco e infrutífero. Por isso que temos que estar ligados, não só em Jesus, na videira, mas sim como um corpo. É buscando a palavra, é na oração, é nas ações evangelísticas, é nas ações de oração, para que possamos estar juntos. Às vezes uns falam assim: não, eu vou fazer do meu jeito. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou viver assim. O crente Gabriela. Mas não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Ele quer que estejamos juntos, num só corpo, no mesmo tom, na mesma nota, na mesma sincronia, no mesmo beat, né, Henrique? A gente sempre usa: não, o beat está fora, alguém está fora do beat. O verso 5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Forte. Quando o ramo está enxertado, ele produz frutos segundo o tronco principal, de acordo com a sua natureza. Pois se um ramo está firmado em uma videira, produzirá somente uvas, correto? E não abacaxi. Por isso, todo servo que está unido a Jesus e o tem em sua vida, produzirá aquilo que é de Jesus e não aquilo que é de si mesmo. As obras para as quais fomos chamados não são naturais ou humanas, mas são de fé e procedem de Deus. Está escrito em Efésios 2, capítulo 2, verso 10: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Vou repetir: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E para executá-las precisamos estar firmados em Jesus e tê-lo na nossa vida, sendo um junto com Ele, um só com Ele. Amém? Vejamos o que está escrito em João 17, 22: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então aqui não é o pastor Luciano, não é o pastor Alexandre, não é a pastora Magda, não é a pastora Evelyn, não é a Cris, não, aqui nós somos um em Cristo Jesus. Aqui nós somos um só propósito. Aqui somos um só Espírito. Amém? Dessa forma, Jesus é quem opera em nós e as suas obras e os seus frutos. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos cristãos em Gálatas, no capítulo 2, verso 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que palavra, que carta. Eu imagino aqueles que receberam essa carta naquela época.
Que poderosa, que maravilhosa. Eu quero concluir dizendo: a videira é Jesus, a palavra de vida eterna. Resultado da videira com os ramos bem enxertados é o fruto, cacho de uva, vida no corpo, vida frutífera. Resultado do fruto, que é a uva. Vocês sabem o resultado do fruto? Não é um Cabernet, não é um Merlot, não, é o vinho, mas é a comunhão, a renovação, a aliança com Cristo, salvação e vida eterna. Amém? Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor, porque Ele é o único capaz de nos dar a vida eterna. É o único capaz de nos dar tudo aquilo que precisamos para as nossas vidas, para que possamos ter comunhão, para que possamos ser um só no corpo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém?